ótima noite para você que está aí em pleno feriado, dia 1º de março de 2022. E a gente aqui não podia deixar de transmitir um conteúdo maravilhoso para você que nos aguarda aí ansiosamente. É isso mesmo. Eu sei que vocês estão gostando do programa e fico muito grata com isso, com todas as opiniões que sempre vêm, que a gente sempre recebe. Agradeço muito a todos. Vocês estão colaborando muito para a construção de todo esse cenário maravilhoso que a gente vem desenvolvendo. Então, quero dar ótima noite para todo mundo que está aí no Facebook, no Quai, no TikTok, no Instagram da UOL Web TV e também no Instagram da Vínculo Consultoria MKT, no TikTok, no Quai, da Vínculo Consultoria MKT. Lembrando a todos que vem para o YouTube da UOL Web TV para mandar as suas perguntas e a gente poder fazer aquele bate-papo gostoso. Bom, hoje foi difícil trazer um convidado, né? Lógico, dia 1º de março, quem que vai querer fazer uma entrevista? O pessoal está aproveitando, está na praia. Bom, mas nós temos um compromisso e por isso estamos aqui. E qual o tema de hoje? O tema de hoje é marketing nas redes sociais. É isso aí. Então eu pergunto para você, você pode estar pensando assim, mas por que isso é interessante, né? É interessante porque você consegue identificar quais são as características do marketing que estão presentes nas redes sociais? Você consegue aplicar as práticas de marketing nas redes sociais das empresas? E você já pensou que é necessário construir um relacionamento com os seus clientes por meio das redes sociais? Bom, a gente vem falando disso, né, gente? A gente vem falando disso ao longo de todos os programas, que é necessário construir relacionamento, construir conteúdo, trazer informação de relevância para os nossos clientes nas redes sociais. Mas para isso a gente vai hoje resgatar um pouquinho da história do marketing que surgiu no século XXI, né? O marketing, ele antigamente tinha uma comunicação unilateral, ou seja, ele começou sendo o marketing de apenas um lado. Mas com as redes sociais isso vem se transformando. A imagem até que eu coloco aqui... Desculpa, minha garganta está secando. É muita empolgação. A imagem que eu coloco aqui, vocês podem ver que é uma imagem de uma teia, né, de rede que ela se interliga. Então, isso é o poder das redes sociais. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, antigamente, a comunicação ela tinha um lado só, ou seja, quando a gente usava somente a televisão, a rádio, o outdoor, a comunicação via folheto, era uma comunicação de uma via, ou seja, unilateral. Você comunicava para o seu público aquilo que você queria comunicar como empresa, mas você não tinha resposta desse público. E é isso que muda nas redes sociais. Logicamente, por quê? Porque o consumidor está com o poder nas mãos dele. Bom, a gente tem algumas teorias que foram estudadas, analisadas e testadas por cientistas que antecedem a fundação, logicamente, das redes sociais. São chamadas de teorias das redes sociais. Dentre elas, nós temos a teoria da complexidade de redes. E o que diz a respeito da teoria? Primeiro, gente, assim, a teoria é muito ampla, tá? Nós temos 3 teorias que eu vou falar rapidamente aqui para vocês hoje, para a gente não tornar esse processo moroso, chato. Mas para quem tiver interesse realmente de entender a respeito de cada teoria, é necessário que vocês busquem mais conhecimento aí na internet. É só pesquisar sobre as teorias que vocês vão achar vários vídeos no YouTube, é bem legal. O meu intuito é só elucidar um pouquinho do significado de cada teoria, né? E a primeira delas, a teoria da complexidade. E a definição dela está pautada na rapidez, na velocidade que um evento pode se propagar dentro de um ciclo de network de uma pessoa. Ou seja, o que quer dizer? Que os cientistas estudaram, né, como as redes sociais poderiam funcionar, e isso foi algo que antecedeu o surgimento das redes.
E eles analisaram que as pessoas que tivessem um networking maior e que fossem pessoas influentes e que tivessem um poder de engajamento alto, conseguiriam fazer com que um evento que elas lançassem ou uma commodity que elas lançassem, algo que elas queriam, que elas querem que seja propagado, a partir do momento que elas colocarem isso adiante, a rapidez com que isso vai se disseminar é muito grande. Já para outras pessoas, não. Então, é engraçado que isso está muito relacionado também com a idade, né? Quando a gente tem os memes, quando a gente vê os memes rolando na internet, as figurinhas, com que velocidade nós recebemos figurinhas novas? E com que velocidade a gente também divulga essas figurinhas novas? Então, por aí, a gente consegue fazer um comparativo bem interessante de quão rápido uma informação pode se propagar. Porém, quando a gente vai falar com uma pessoa que às vezes tem uma idade mais elevada, a respeito da rede social, o que ela nos diz? Nossa, isso daí deve acabar em breve. Isso daí não vai ter futuro. Ou seja, é um ciclo de relacionamento dela que já está defasado. O que é isso que quer dizer? Se você não tem engajamento, se você não consegue gerar resultado para a sua rede social, principalmente própria, que eu estou falando agora, porque eu estou falando do seu ciclo de network, significa que você está com uma deficiência aí de relacionamento. Então, procure explorar mais o seu relacionamento offline e trazer isso para a sua vida online. Se a gente for mais adiante, a gente tem a teoria dos 6 graus de separação. Filósofos, estudantes, na verdade, dos Estados Unidos, junto de filósofos e cientistas, lançaram um desafio, que foi, em Boston, que 2 pessoas fizessem cartas para outras 2 pessoas que estivessem do outro lado do mundo e fizessem com que essas cartas chegassem passando de mão em mão. Foi necessário 6 pessoas de diferentes partes para que a carta do mundo, do país, para que a carta conseguisse chegar do outro lado dos Estados Unidos. Deu-se assim, então, a conclusão que nós estamos a 6 graus de separação de uma outra pessoa. Daí vem a expressão, nossa, como o mundo é pequeno, né? Uma coisa engraçada, um fato interessante que a gente pode considerar é o LinkedIn. O LinkedIn é uma rede social que trabalha muito bem isso, né? Ele tem, inclusive, a divisão de camadas. Ele mostra para a gente, você está a tantos níveis de distância deste relacionamento. Então, por exemplo, se você quer fazer amizade com determinada pessoa e você chega nessa pessoa, no perfil dela dentro do LinkedIn, o LinkedIn ele já te mostra, você está a tantos níveis de distanciamento dessa amizade. Aí ele te mostra também, fulano de tal é amigo daquele ciclano que você quer fazer amizade. Ou seja, ele está te dando o caminho das pedras para você poder chegar até o ciclano. Então, o LinkedIn é fantástico, uma ferramenta fantástica que as pessoas deveriam aprender a usar melhor, dar mais valor, né? Eu falo bastante do LinkedIn aqui. Nós temos também a teoria de Dunbar. A teoria de Dunbar, ele fala muito das relações humanas. E ele explica, na verdade, o porquê que o ser humano é tão impulsivo, né? O porquê que nós, muitas vezes, tomamos decisões erradas na vida. Porque agimos com a emoção, com a impulsividade, né? Então, o que isso tem a ver com rede social? Gente, tem tudo a ver. Por que você entra na rede social? Você entra porque você quer estabelecer uma relação humana com o próximo. Você quer identificar o que as pessoas estão fazendo. Você quer gerar toda essa relação de proximidade. E por aqui também a gente vê que o ser humano é pautado em emoções. Então não adianta a gente querer ficar tentando vender coisas a todo momento para o ser humano. A gente precisa se relacionar com o próximo nas redes sociais. E eu estou sempre falando disso aqui também para a gente, tá? Então, como eu tenho o meu lado acadêmico, o meu lado de professora,
eu trouxe para a gente essas teorias porque é importante a gente entender que também as redes sociais estão pautadas em estudos científicos. Bom, o comportamento do indivíduo, então, ele está relacionado diretamente ao tamanho das suas redes. A gente tem estudos que apontam que em pequenos grupos, as pessoas tendem uma facilidade de se relacionar melhor, de ter um relacionamento mais intenso. Enquanto em grupos maiores, as pessoas têm mais dificuldade de se relacionar. Porém, isso a gente observa de uma maneira bem considerável em grupos de WhatsApp. Até eu mesma participo de muitos grupos de WhatsApp, mas eu quase em todos eles me manifesto quase muito pouco. Por quê? Eu tenho já como hábito não atrapalhar conversas, não ser indelicada, não ser grosseira, costumo não entrar em discussões, em polêmicas, tudo isso para preservar a política da boa vizinhança. Lembra do webinário de Media Training que nós falamos acho que 2 semanas atrás? Então, eu tenho essa característica. E com isso a gente vê que em grupos pequenos a gente consegue se relacionar melhor e consegue se expor mais, porque geralmente nós temos mais afinidades com as pessoas em geral que estão ali naquele grupo pequeno. Diferente de quando estamos em grupos grandes, no qual não temos tanta afinidade com todo mundo. Ok? Bom, e aí? O que disso tudo a gente pode aplicar das redes sociais ao marketing, né? Primeiro, a gente tem que entender a diferença entre pessoas físicas e organizações. A diferença das redes sociais para a pessoa física e para a organização. Como você vai utilizar muito bem cada uma delas? O que você vai expor em cada uma delas? Você tem que ter, olhando para o lado da empresa, um foco no cliente, mas também tem que ter um foco nos processos internos, né? Quando a gente fala de organização, estamos falando de empresa, né? Do mundo empresarial. As redes sociais, elas são extremamente importantes também para que a gente faça um monitoramento daquilo que se fala a respeito de uma determinada empresa, de uma determinada organização e também dos concorrentes dessa organização. Consequentemente, a gente consegue, com isso, mapear um cenário e desenvolver estratégias. Lembra do nosso programa de terça passada, onde nós estivemos com a Priscila Biela e ela falou um pouquinho para a gente de marketing estratégico? Então, estamos fazendo aí amarrações no conteúdo, olha que legal. Monitorar a concorrência, monitorar também o que estão falando internamente dentro, lógico que internamente só pode ser dentro, né, gente? Mas internamente na empresa é muito importante. Por quê? Quando você pega grandes organizações que têm aí muitos funcionários, de 40 funcionários para cima, já começa a ficar complicado você controlar o que as pessoas estão falando a respeito daquela empresa, daquela marca. E aquilo que as pessoas sentem, elas externam, elas conseguem externalizar o cenário delas. E por quê? Por que isso acontece? Lembra? Por conta da teoria de Dunbar, as relações humanas. As pessoas são seres humanos e elas são movidas nas suas emoções. E muitas vezes são movidas com um ímpeto muito grande de se expressar. Nós podemos melhorar o nosso grau de relacionamento com os clientes e também com os stakeholders, que são pessoas que podem falar bem ou podem falar mal de nossa empresa. Assim como também podemos entender que os stakeholders são os nossos colaboradores, as pessoas que trabalham na nossa empresa, né? Então, o que as pessoas estão falando da sua marca? Como as pessoas enxergam a sua marca? Você já parou para se preocupar a respeito disso? Você já parou para perguntar para a sua equipe de trabalho o que ele sente a respeito da empresa onde ele trabalha? Porque muitas vezes ele expressa isso nas redes sociais. Gente, o buraco é mais embaixo. Mas, mais uma vez, boa noite a todo mundo do Facebook. A galera do Facebook está sempre presente aí com a gente.
Boa noite para todo mundo do Quai, do TikTok, do Instagram. Valeu pela presença. Não esquece de me avisar, produção, que a gente tem que dar um intervalo hoje, hein? Daqui a pouco eu já emendo aqui e esqueço do intervalo. Bom, alguns benefícios, né, que a gente pode usufruir desse cenário todo que a rede social nos proporciona. Um alcance maior para atingir o nosso público-alvo, a diminuição nos custos de propaganda, a velocidade como essa propaganda pode se disseminar, a colaboração, né, uma propaganda colaborativa, quando você marca pessoas, pessoas te marcam, quando você fotografa e posta e tem todo aquele engajamento, o próprio engajamento, a customização da propaganda e por aí afora. Falando um pouquinho das redes sociais, né? O Facebook ele surgiu em 2004 e em 2008 apenas ele foi considerado a maior rede social do mundo. O Facebook ele tem mais de 2,3 bilhões de usuários, tem um faturamento de 55 bilhões de dólares por ano e junto com o Google eles somam mais de 60% do mercado de publicidade digital. Diferente do que muitas pessoas pensam, né, gente? Que tem muita gente que fala que o Facebook vai acabar. Então, são mais de 130 milhões de usuários no Brasil, ok? Quais são as formas como nós podemos explorar o Facebook? Imagens, vídeos, dicas rápidas, perguntas. E quais são os erros que nós não podemos cometer dentro do Facebook? A boa escrita, tá, gente? A boa escrita é algo que a gente não pode errar, não só no Facebook. É muito ruim em qualquer rede social que você está, você ler uma legenda de um post que foi desenvolvido por uma empresa e estar lá com o português errado. Assim como também, se você pegar um profissional que queira, esteja ali na rede social galgando um trabalho, se aquele profissional manda uma legenda com um português errado, ele também vai ter um impacto, infelizmente, errado, ok? Um impacto prejudicado da sua imagem mediante as pessoas. Então, a boa escrita, gente, não é um luxo, não é apenas um detalhe. É uma obrigação dos profissionais de marketing que querem, que precisam desenvolver um bom trabalho. Um outro erro muito gritante, muito alarmante, esse eu sento e choro, é os clientes não responderem aos comentários nos seus posts. Gente, vocês podem ver que sempre eu estou respondendo vocês no YouTube da UOL Web TV. Peço desculpas, hoje eu estou com a garganta meio seca. Se eu não tomar água, eu começo a tossir. Gente, precisa responder comentários. Tem cliente que fala assim pra gente, olha, eu queria anunciar, mas dá para você colocar o cliente para falar comigo só pelo WhatsApp? Até dá, né? A gente consegue fazer o anúncio e mandar esse cliente falar com o nosso cliente só pelo WhatsApp. Dá para fazer. Mas tem tipos de anúncio, por exemplo, que o objetivo é o engajamento. Então, quando o objetivo é o engajamento, o que vai acontecer com aquele anúncio? Vai gerar comentário, né? As pessoas vão participar. Mas, poxa, o responsável pela empresa, ele tem que ir lá, ele tem que responder, ele tem que participar, ele tem que interagir. Sabe por quê, gente? São pessoas que estão do outro lado, que têm coração, que têm alma, que têm sentimento igual você, que é o dono da empresa. Como que você gostaria de ser tratado? Fala para mim. Olha só que legal. Ontem eu estava fazendo um curso, eu estava fazendo um treinamento de vendas, de 4 horas. Eu estudo bastante. E no treinamento a gente estava falando sobre detalhes, né, diferenciais, mas que realmente são diferenciais. E não assim, você dizer, eu tenho um diferencial que é esse aqui. Pô, todo mundo tem esse diferencial. Não, não é por aí. E eu falei do atendimento. Poxa, o atendimento é algo que deveria não ser entendido como um diferencial banal, mas ele acaba sendo entendido como um diferencial banal. Porém, você vê que muitas empresas perdem negócios por falta de atendimento. Então, eu vou dar um exemplo. Esses dias atrás, essa semana, eu entrei em contato com uma associação, Associação Brasileira de Agências de Marketing Digital em São Paulo.
E eu estava questionando eles a respeito de algumas coisas, porque nós somos associados e tal. E a pessoa me deu um baita de um atendimento pelo WhatsApp. Ela foi muito atenciosa, ela foi muito educada comigo, respondeu rapidamente. Eu elogiei ela no final. Falei, olha, parabéns pelo seu atendimento, muito obrigada pela sua cordialidade, porque hoje em dia está difícil de a gente encontrar pessoas tão educadas dessa forma. Foi muito bacana. Isso aí eu coloquei a minha experiência no grupo de ontem que eu estava estudando vendas. E uma outra pessoa deu o exemplo dela. Ela falou assim, você tem toda a razão, Flávia. Sabe por quê? Olha só que bacana. Eu estou querendo uma escola de natação para o meu filho e eu fui pesquisar no Instagram. E aí, eu chamei 3 escolas de natação, 3, pelo direct. Apenas 2 me responderam. Aquela que não me respondeu, eu já descartei. As 2 que me responderam, eu pedi preço para as 2 e fechei com a que me deu mais atenção. Ela era um pouquinho mais cara só que a outra, mas eu preferi fechar com ela, porque eu entendo que se o atendimento dela é melhor que a outra, eles vão dar esse mesmo atendimento para o meu filho. Então, olha só que experiência bacana, gente. E aí, a gente tem aqui na tela, para vocês, esse erro. Não responder aos comentários. Como que você vai deixar de não responder aos comentários na sua rede social, de não fazer um bom atendimento, se isso pode ser uma venda para o seu negócio, ok? E por último, um erro muito grave, não só no Facebook, mas em qualquer rede social, gente, é perder o foco, tá? Perder o foco do negócio. Gente que tem rede social posta foto dele lá na praia. Poxa, não tem nada a ver, me desculpa. A rede social da sua empresa é da sua empresa, não é sua pessoal. Vai postar foto sua na praia na sua rede pessoal, entendeu? Não na sua empresa. Se a sua empresa é de marketing digital, como a Vínculo a gente só vai falar de marketing digital aqui. No máximo, nós vamos colocar fotos de clientes, nós em clientes, fazendo um atendimento, participando de um evento de um cliente, ou fazendo um treinamento que é para melhoria da equipe, da capacitação da equipe, ou uma foto de um treinamento interno. Enfim, já falei também sobre isso aqui no programa, né? Estou frisando porque, mesmo a gente falando, infelizmente os erros acontecem e tem gente que provavelmente está aqui pela primeira vez, não me viu falar outras vezes, então fica a dica, por favor, não perca o foco da sua rede social. E aqui, um pouquinho a respeito das métricas do Facebook, né? Não adianta não adianta nós trabalharmos as redes sociais e não medirmos aquilo que precisa ser medido. Cada rede social tem a sua particularidade, tem a sua peculiaridade de métricas que você pode analisar. Então, neste exemplo aqui do Facebook, eu grifei o alcance, porque mostra aqui na tela, aumenta a tela para nós, produção, por favor. Mostra aqui na tela que o alcance é o principal indicador aqui nosso, ó. Ele tá aqui, ó, selecionado, né, o alcance. Eu grifei ele aqui. E ele mostra que esse anúncio, ele gastou lá R$40, ele teve um custo de 0,14 por engajamento, ele teve um alcance de 1.260 pessoas, tá? Que visualizaram mais, uma pessoa provavelmente visualizou mais de uma vez, e isso proporcionou 1.363 impressões, que é a mesma coisa que visualizações, e 296 comentários. Ou seja, gente, você tem que responder isso aqui, tá? Na pior das hipóteses, você tem que mandar coração para todo mundo. Pode tirar de tela cheia, por favor. Obrigado. Bom, é isso. A gente tem que ter um simancol, né, pessoal? Esse aqui foi o exemplo, ó, do anúncio, esse que está no canto esquerdo aqui da tela. É um cliente nosso. E aí, aqui as métricas da tela do Facebook, tá? Bom, e o Instagram? O Instagram, ele foi lançado em 2016. Né? Eu nasci em 1980.
O Instagram ele foi lançado em 2016. O Instagram, desculpa, para empresas, né? Já o Instagram para as pessoas foi lançado em 2010. E para empresas ele lançou em 2016, que acaba sendo para nós o indicador mais interessante, pois trabalhamos com as empresas, né? E essa versão empresarial, ela nos trouxe algumas novas possibilidades, que foi o perfil empresarial, os posts patrocinados, a análise de métricas, porque até então não existia essa possibilidade dentro do Instagram pessoal, tá? A plataforma conta com mais de 1 bilhão de contas, mais de 500 milhões de contas ativas todos os dias, 80% dos usuários seguem uma empresa no Instagram e as contas empresariais, elas têm acesso a dados como alcance, como engajamento das publicações e também é possível promover publicações e vender produtos através das lives, agora até mesmo as lives ao vivo, né? E as métricas do Instagram estão aí pautadas em gênero, em público, temos a divisão de público de gênero, né? Especificidade, desculpa. A gente consegue medir aquilo que a pessoa gosta, ou seja, que estilo que essa pessoa tem, né? Quais são os hábitos de consumo que ela tem. Ela tem iPhone? Não. Ela tem Samsung? Não. Ela tem Android? Ela tem carro? Não tem carro? Tudo isso a gente consegue traçar e planejar estratégia dentro da rede social do Instagram, assim como também do Facebook, ok? Bom, a produção me pediu um rápido intervalo, então nós vamos para o intervalo e já voltamos. Aguenta aí. Meu nome é Elaine, estou fazendo a minha segunda graduação agora em Psicologia, no dia 4 de março, às 19 horas. E aqui na UOL Web TV, no programa The Life, falando sobre luto. Você não pode perder. Até lá! Fala pessoal, aqui é o Adriano Renó, estarei no UOL Podcast. Você tem problemas para dominar seu emocional, ele atrapalha a sua relação, ele atrapalha o seu trabalho? Bom, estarei no UOL Podcast falando sobre técnicas para você dominar seu emocional. UOL Web TV, não perca! Dia 2 de março às 19 horas, estarei lá, Web. Isso aí, estamos de volta aí dia 1º de março. São quase 8 horas da noite aí, estamos aqui ao vivo nas redes sociais da UOL Web TV. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai. Gente, vocês que estão aí no Facebook, pessoal, as métricas nossas estão ótimas, nosso engajamento de vídeo está ótimo, altíssimo, mas corre aqui para o YouTube e manda suas perguntas. Aliás, quero pedir desculpa hoje, vou pedir para a produção dar um like lá nas conversas, nos comentários. Depois eu vou responder vocês com calma amanhã, tá? Porque hoje o negócio está fervendo. Eu tô com equipamento aqui hoje, vocês viram que eu trouxe um slide e eu não tô conseguindo driblar tudo ao mesmo tempo. Estamos fazendo esses novos experimentos, trazendo o slide aí na TV para vocês. Então hoje eu peço desculpas, mas não vou interagir agora no momento. Amanhã depois respondo todo mundo, tá bom?
O importante é responder, gente. Não mais do que 24 horas, mas o importante é responder. E agora a gente vai falar do Twitter, né? Uma rede social que eu particularmente conheço pouquíssimas pessoas que utilizam o Twitter. Eu vejo que muitos jornalistas, repórteres, né, pessoas de influência, os influencers, stakeholders, políticos, economistas, esse pessoal usa muito Twitter, muito. E por quê? Porque o Twitter, gente, é um mini blog. Ele é um mini blog coparticipativo. Ou seja, todo mundo participa de alguma forma, constrói conteúdo ali de alguma forma, de uma maneira como se fosse em grupo, entende? É tipo um debate, uma discussão, né? Eu até coloquei aí na tela, a Vínculo ela tem Twitter, né? Eu, Flávia, não tenho Twitter, mas a Vínculo tem. Eu confesso que nós não trabalhamos o nosso Twitter da maneira como ele poderia e deveria ser trabalhado, mas nós marcamos uma presença, né? Nós divulgamos conteúdo também no Twitter de uma maneira bem institucional, ok? Mas o Twitter ele funciona como um mini blog. Como eu disse, antigamente ele só permitia postagem com legenda de até 180 caracteres, agora nós temos o dobro, até 280 você pode preencher. E ele tem 300 milhões de usuários, tá? Existem muitos perfis corporativos também, mas só em 2017 que o Twitter lançou uma plataforma business que chama um Twitter TBS, Twitter Business Solution, que é uma plataforma que veio para facilitar a comunicação entre as marcas e os consumidores. E o Twitter também tem algumas métricas, né? Ele conta com estatísticas bem detalhadas, que são rastreadas todos os meses. Nele também é possível você observar a quantidade de impressões que os seus tweets teve, ou seja, impressões é a quantidade de visualização. Nele você consegue enxergar as pessoas que visitaram seu perfil, que fizeram menções ou até mesmo que passaram a te seguir, tá? Temos aqui também nessa tela mais algumas métricas que nos mostra o engajamento, que nos mostra a conversão de cada tipo de anúncio, tá? E a porcentagem também que ele teve por anúncio por resultado investido. O seu painel, né, do Twitter mostra então dados que são necessários para otimizar as suas campanhas. Assim como todas as redes sociais, tá, gente? O importante é você analisar sempre a taxa de engajamento, porque ela é o primeiro indicador que você vai saber se você está no caminho certo, né? Ou seja, se você está realmente gerando conteúdo que seja interessante para o seu cliente, para a sua persona. Porque se não for interessante, você não vai estar tendo engajamento. Então, essa é a métrica inicial que você já pode avaliar. E depois, a partir dela, você vai gerando outros insights, outras análises, ok? O YouTube, ele tem uma métrica muito interessante. 60 horas de vídeo são carregadas a cada minuto no YouTube. 4 bilhões de vídeos são vistos por dia dentro do YouTube. Ele possui mais de 1,9 bilhão de usuários. Está presente em 91 países, em 80 idiomas diferentes. Fantástico, fantástico, fantástico. As suas métricas são números de inscritos. Você consegue saber também a origem e as novas inscrições. Você consegue ver o número de like e dislike, né? Ou seja, que gostou ou não gostou da sua campanha, comentários e compartilhamentos. Bom, gente, esse webinário de hoje, confesso que foi um pouco mais curto. A gente já está caminhando para o fim, né? Como eu disse, foi uma experiência nova. A gente quis testar aqui o slide. Vocês estão vendo que a gente está passando por algumas experiências, né? A semana passada
a gente teve que fazer o programa com a entrevistada de maneira remota e eu também de maneira remota, né? Como eu disse no próprio comentário do YouTube na semana passada, que eu não iria ficar fazendo esse programa, né, dessa forma, ou seja, dessa forma online, né, que eu estaria presente no estúdio, e aqui estou eu hoje presente no estúdio, sem o entrevistado, porém com esse diferencial aí que é mostrar na tela para vocês algumas informações bem bacanas. Lógico que todo webinário que eu fizer agora, vou trazer informações para vocês dessa maneira que a gente já viu que ficou bem legal, mas vou trazer informação diferente, né? Vou procurar trazer mais gráficos, mais vídeos, para que fique mais fácil de vocês fazerem a leitura aí do outro lado, tá? Produção, joga aí para mim. Ana Richiesto. Você falou que o Facebook não cai mais com o avanço dos vídeos curtos. Você acha que ele vai fazer alguma coisa para se enquadrar nesse estilo? Eu acredito que sim. Se ele não fizer algo para se enquadrar no estilo, eu acho que ele deve fazer alguma coisa para se diferenciar, né? Alguma outra ferramenta, aplicabilidade, porque para ficar para trás eu acredito que não fique. Na verdade, o Facebook ele vem numa guerra saudável aí muito grande com o Instagram, apesar de ser do mesmo dono, isso é algo natural, né? A gente vê os carros que são da mesma montadora, que eles competem entre si com os seus recursos, os seus benefícios em si. Enfim, a gente enxerga que as redes sociais elas funcionam da mesma forma, né? E acredito que sim, se ele não fizer isso para competir diretamente, ele vai lançar alguma nova aplicabilidade. E por último, eu queria dizer para vocês assim, planeje o seu marketing digital, analise se a sua marca tem necessidade de estar em todas as redes sociais. Se você tem... a produção jogou uma tela para mim aqui, me tirou até da concentração. Olha. A Ângela Isaac está perguntando, depois do Quai, nunca mais entrei no Facebook. Então, Ângela, acontece isso com muita gente, né? Particularmente eu, Flávia, acesso todas as redes sociais. Eu entro no Face, entro pouco, mas entro para ver o que está acontecendo. Eu entro bastante no LinkedIn, mais no Instagram, né? Entro bastante no YouTube. Acesso também o Pinterest de vez em quando para fazer busca, para ter insights. Só o Snapchat que eu confesso que eu baixei, fiz perfil e acabei deixando de lado. E o TikTok e o Quai também eu entro pouco, mas entro. As redes sociais que eu mais entro é Insta e depois o LinkedIn. Não, é Insta, YouTube e LinkedIn. Facebook, está em quarto lugar. TikTok e Quai. Tá? Não que o Quai esteja por último, mas ele está junto do TikTok ali. Né? Eu tenho pouco hábito de entrar nas redes de vídeo. Mas eu acho que isso está muito ligado à característica de cada pessoa, né? Eu prefiro ler mais, eu vou nas redes sociais que tem leitura. Apesar de que o YouTube é vídeo, eu coloquei ele como segundo lugar. Então, acho que até essa compensação, o fato de eu entrar muito no YouTube, talvez por conta disso eu entre menos no TikTok e no Quai. Que eu já entro no YouTube e vou procurar o vídeo que me interessa mais, né? Diante do assunto que eu estou buscando. Mas eu acho que isso está muito ligado ao perfil, né, da persona. Não significa que uma rede social vai ficar de lado e outra não. Acho que são características que a gente vai tendo que adaptar a empresa para essas realidades, tá? Bom, defina os objetivos que você quer atingir com as suas redes sociais para que você possa, então, fazer uma boa exposição da sua marca, para que você possa trabalhar na geração de tráfego para as suas redes sociais, quem sabe para que você possa começar com geração de leads também e, logicamente, trabalhar com vendas, né, gente? Vender na rede social é o principal sonho que qualquer empresário tem. Temos mais uma pergunta aí. Se o Face cair, nossos dados já eram? Sim. Marcos Novaes. Sim, Marcos.
Gente, dicas finais para terminar o dia de hoje. Crie a sua persona adequada. Escolha o visual, ou seja, o layout adequado para você desenvolver a sua rede social, a sua identidade visual. Desenvolva o conteúdo, monitore as suas métricas, interaja com seus clientes. Mas se você quiser ficar tranquilo e não fazer nada disso, contrate a Vínculo, que ela faz tudo por você. Hoje eu encerrei bem, hein? Gente, é isso. Gratidão a todos. Não esqueçam, curtam as redes da UOL Web TV, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Quai, e da Vínculo também. Vínculo Consultoria MKT, no TikTok, no Quai, no Insta, no Face, no LinkedIn, no YouTube. E bora que bora. Vamos para mais uma semana. Uma excelente semana para todos nós. Até a próxima. Chamadas de carro de som e muito mais. Pois quem não é visto, não é lembrado. UOL Web TV, sempre com você.